Opa, pessoal, estamos aqui ao vivo mais uma vez, dessa vez com uma presença muito especial da minha amiga Késia, especialista em defesa da mulher. Foi com grande prazer que eu conheci Késia, né, com grande satisfação, trabalhando em Pombos. Ela trabalhava na Secretaria da Mulher. Essa relação, Késia, eu tenho há muito tempo com as mulheres que trabalham na Secretaria da Mulher, porque vai muito na delegacia, né? A gente tem que ter essa sensibilidade. Eu agora estava em Xangrande antes de sair da. Eu me descompatibilizar e a gente tem uma ótima relação com o pessoal da Secretaria da Mulher de Xangrande também, né? E Certo. agora foi com grata surpresa que a gente viu que Késia faz parte agora do Ou Sou Voo Mais Altos, né? E foi para tá trabalhando como assessora parlamentar a doutora Gleide Ângela, uma delegada que até eu trabalhei com ela, a gente é da mesma turma, e é com grande prazer que eu recebo ela hoje, para a gente debater a questão das mulheres e da violência, e o tema está escrito aí, e fica muito tranquilo da gente conversar, tá, Kézia? Então Isso. foi assim que eu te conheci, e foi um prazer. Até hoje a gente manter essa amizade. E eu tenho muito orgulho do trabalho que você faz, a gente acompanha um trabalho do outro. E eu quero dizer que eu Obrigada, fico meu muito filho. orgulhoso do trabalho que você faz. Então eu quero Obrigada, passar meu a filho. palavra para você. Boa noite, Neto. Josadak, né? Josadak, né? Mas assim, eu chamo de Neto pelo tempo, né? Que, como ele falou aí, deixou bem claro, a gente trabalhou um certo período aqui no município de Pombos. Quero também dar boa noite, né? Aos amigos, ao pessoal de Moreno. Conheço algumas pessoas que são daí, inclusive até da polícia também, né? E boa noite a todos. Então, como Josadak falou, né, nessa questão que a gente se conheceu aqui no município de Pombos, onde eu fui coordenadora da Secretaria da Mulher aqui. Trabalhávamos aqui no município com políticas públicas voltadas para as mulheres, né? Onde a gente faz o enfrentamento de violência à mulher. E aí eu conheci Neto, né, onde foi uma pessoa que me deu bastante força aqui, né, toda vez que eu chegava lá, quero agradecer muito, né, sempre, Neto, por isso que a gente tem essa amizade até hoje, porque, assim, quando a gente trabalha, né, de mãos dadas, a gente consegue chegar no nosso objetivo. E é muito importante essa parceria que a gente teve, né, porque não é fácil, não é fácil, mas graças a Deus eu fui muito bem recebida por você, só tenho a agradecer, para mim é uma satisfação enorme em poder hoje estar aqui com você, né? Falar sobre esse assunto, sobre esse tema muito importante, que a gente não pode deixar de lado, principalmente agora, no momento que estamos, né, passando, vivenciando por essa questão de isolamento social, e é muito preocupante, né, esse momento, porque o que acontece, né? Como o tema deixa bem claro, né? É um vírus e duas guerras. Por quê? Né? O que quer dizer isso? Porque não estamos, né, numa situação fácil, onde as famílias têm se isolado socialmente, né? Têm se afastado, têm mantido esse isolamento social, buscando em suas casas, né, proteção, né, fugir do inimigo invisível, né? Não tem sido fácil para ninguém. Porém, é preocupante porque muitas famílias não enfrentam somente essa guerra, né, contra esse vírus, mas sim contra agressores dentro da sua própria casa, né? Então é muito importante, fico muito agradecida por poder estar aqui conversando com você sobre esse tema muito importante, Neto. Essa sensibilidade com o tempo a gente adquire e acaba sofrendo junto também, né? É uma bandeira que eu tenho encampado, que depois você vai poder comentar melhor essa questão dos homens atuando. A gente, de maneira nenhuma, quer ocupar o espaço das mulheres nessa situação, mas a gente que tem a sensibilidade e vê o que as mulheres passam
A gente que está dentro dos plantões, a gente que está de madrugada, a gente que está vivendo o dia a dia da segurança pública, se a gente não se comover, a gente fica numa situação até desumana, a gente deixa de ser humano se a gente não sentir isso, né? E é muito Mas, Kézia, importante, Neto. Desculpa, pode continuar. mas assim, essa parte aí eu acho que você vai falar mais para frente. Mas assim, um tema que eu queria muito comentado, eu não falei sobre esse tema. Só uma coisa, pessoal. Quem quiser, quem estiver achando interessante, quem achar legal, por favor, compartilhe a live da gente aí. Vai surgir muito assunto legal. O primeiro assunto já é muito legal, vocês vão gostar. A gente vai fazer o comentário sobre a maior polêmica do dia. Agora, a gente já vai começar com a maior polêmica do dia, que quase ninguém se posiciona e a gente vai se posicionar. E aí, Kézia, agora, tá? Primeiro, Kézia, como uma mulher, como mãe, vai se posicionar e eu vou dar meu posicionamento como uma pessoa que passa pela segurança pública, tá? Então, Kézia, eu queria que, diante de tanta polêmica que teve sobre o aborto da criança, eu queria que você desse a sua visão sobre o assunto. Só a sua visão sobre o assunto. Certo. Veja só, né, Neto, o que acontece? Eu, desde ontem, que eu venho pensando sobre esse assunto, né? E aí a gente fica naquela questão da violência, né? Que essa criança passou, né? Durante 4 anos de sua vida, ela foi violentada. Foi arrancada dessa criança a infância dela, né? E aí, por alguém, né? Tão próximo, seu tio. E isso é muito triste e preocupante, né? Que um ser indefeso, né? E essa criança não só, Neto, ela sofreu violência sexual, né? Como também psicológica. E foi muito importante você trazer esse assunto, porque nesse momento que a gente está passando por essa situação de isolamento social, quantas, né, quantas crianças como essa não estão passando pelo mesmo sistema, né? E é bom que alertar, né, para que os pais prestem atenção no comportamento dessas crianças, porque tem como identificar, Neto. Ela muda o seu comportamento, né? E no caso dessa menina de 10 anos, né, que ela não é daqui de Pernambuco, ela é de Espírito Santo, não é isso? Ela veio Do para cá Espírito por Santo. motivos que o CISAM, né, ele é uma referência no estado, né, para esses Uma casos. referência, uma referência, segundo eu li em reportagem, isso eu não sabia, é uma referência no Brasil no tipo de intervenção. Isso. Então, assim, é um assunto muito polêmico, né? Cada um vai pensar de uma forma, mas assim, o que é que eu penso hoje? O que é que a minha opinião, né? Primeiro que essa criança ela está cobertada por lei, né? No caso de aborto, né? O aborto em si, ela pela lei, né? Inclusive, ela foi judicialmente, o juiz perguntou, ela disse, não tenho condições, ela não tinha como, né? É uma criança que, no caso, né, houve a questão do estupro, né? E ela veio a engravidar. Então, assim, a minha visão sobre essa situação, Neto, é que realmente foi preciso se fazer isso, porque é uma criança, né? Uma violência, né? Algo que foi só a violência de gênero, porque além de ser, né, mulher, é uma criança, uma adolescente, uma menina, 10 anos, né? E é isso. Eu acho que a minha visão é essa, assim, realmente foi preciso acontecer, né? Essa situação. E, como eu falei, a gente tem que se posicionar, né? Então, a fase a gente tem que se posicionar. Me posicionando sobre o fato, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que apontar, que você falou muito bem, é que
é amparado judicialmente. Então, a gente não pode, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente não pode causar nenhum tipo de insegurança jurídica no nosso país, porque a gente já vive num sistema de insegurança jurídica. Eu, como sou um conservador nas leis, eu acho que se tiver algum problema na lei, que se mude primeiramente a lei, tá? Então, se o aborto fosse proibido em todos os casos, aí o que é que aconteceria? Ela não poderia abortar, né? Mas, Isso. primeiramente, ela está amparada por dois fatos, que é o fato de ser estupro e de causar o risco à criança, de causar o risco à mãe, né? Então, eu vi o médico que fez a intervenção dizendo que não há estudo no mundo que dê uma previsão de como seria esse parto numa criança de 10 anos. Porque não tem, assim, estudos com crianças que ovulem com 10 anos e que tenham uma condição de parto. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, quer dizer, na minha opinião, feito você falou com toda a sabedoria, é que, amparado juridicamente, a gente tem que ter a gente tem que entender que existe uma coisa que está amparada judicialmente, né? Então, a segurança jurídica que a gente tem é muito importante. A gente não pode deixar de descumprir a lei. Fora disso é anarquismo, né? Então, a primeira Isso. coisa que a gente tem que deixar bem claro, se está seguindo a lei, a gente tem que ter esse amparo, e se o povo, o Congresso, achar que tem que mudar a lei, que se mude a lei, Isso é a né? Isso lei. é a primeira coisa. Ninguém é abortista ou não abortista, mas existe uma lei que determina aquilo. Se existe uma lei, qualquer um pode recorrer a uma lei. Eu discordo de algumas leis, mas nem por causa disso eu vou deixar de seguir ou não, né? Então elas estão Justamente. amparadas em lei. Então, para mim, aquele pessoal que foi lá, eu discordo totalmente, porque fora de qualquer coisa, elas estão amparadas em lei, né? Então, se você está cumprindo uma coisa dentro da lei, tá tudo correto. Eu sou um garantista da lei, a primeira coisa. E a segunda coisa que eu acho é que, feito você falou, tem muita gente usando isso politicamente. A gente está conversando aqui porque a gente tem que parar com essa cultura, né? Eu acho que você, com a doutora Gleide, vocês fazem isso, que a gente tem que parar com a cultura de deixar a mulher que foi estuprada como autora do fato. Ninguém está falando do A culpada. estuprador, A é culpada. a culpada. A gente tem que estar falando do estuprador. A gente tem que estar imobilizado em o que é que a gente vai fazer com o estuprador. A gente tem que estar preocupado como a gente vai mexer com as leis para punir o estuprador mais eficazmente. Não é isso? Porque além A da gente, criança, Neto, desculpa só interromper assim, porque além dela ter passado pelo processo da violência, do estupro, ela ainda tem que passar por essa situação, né, da sociedade culpá-la. Porque quer queira, quer não, quando foram ali, né, fazer aquele tumulto, né, o que é que passou na cabeça dessa criança, né? Ela acaba se sentindo culpada. Por isso que muitas vezes as crianças passam por situações como essa de abuso sexual dentro das suas casas, ela fica com medo não só da família, porque vai dizer que a criança é a culpada da situação, não é mentira. Por isso que tem que ter muito cuidado e ouvir muito bem e olhar o comportamento da criança e acreditar no que ela diz. E realmente, de fato, buscar ver se de fato isso aconteceu, né? Para que não venha futuramente chegar ao ponto que chegou o caso dessa menina. uma coisa, quer dizer, que muito interessante, tem até um abraço para o meu amigo Claudemar, que é professor. Eu fiz uma intervenção na escola que eu ensino, porque aconteceu tanto fora da escola, mas aconteceu um caso na escola, aconteceu em outras escolas de Xangrande, e, assim, os professores ficaram meio com medo. Eu digo, vocês são responsáveis se vocês não denunciarem, tá? Quem não quer ser professor vai ter outra profissão, mas se um aluno seu lhe denuncia uma situação dessa, você tem a obrigação de ir na delegacia,
porque eu tinha essa responsabilidade dupla, né? Eu trabalhava tanto na escola quanto na delegacia. Então você tem a obrigação de denunciar na delegacia uma situação dessa, né? Não estou te Então, ouvindo. Ah, tá, oi, agora. aí você Ah, tinha a ok. obrigação de denunciar as pessoas na delegacia. Aí ficou meio um fuzuê, mas a obrigação da gente é denunciar, tá? Então, assim, é, o médico falou que ficou horrorizado, tinha mães amamentando naquele local. É, não é uma coisa, vamos dizer, porque a gente é oposição, você trabalha para uma deputada que é do mesmo partido que eu, aí vão dizer que a gente é oposição, mas aquele pessoal, eles atrapalham muito a política pernambucana, uma política social, uma política mais humana, uma política que a gente tenta fazer com propostas e esse tipo de coisa, tá? Então, basicamente era isso. A minha posição, eu acho que eles estão parados por lei e a gente tem que ter uma coisa mais social por trás e ver que o culpado é sempre o estuprador e não a estuprada. Né? Para a estuprada, a gente tem que ver o sistema de proteção que a gente vai dar para ela, feito você falou. Como é que a gente vai proteger essas mulheres? Né? Tanto da proteção, a segurança dela, como vai proteger psicologicamente ela, como vai dar uma assistência depois disso, como ela vai conseguir trabalhar depois disso. Então, essa é a questão importante desse fato, tá? Então, ô, Kaiser, só antes de entrar no teu tema, porque, assim, esse tema foi muito... A gente tinha que comentar, vai falar de mulher e não falar Claro. desse caso, era impossível, né? Não, Então, de antes de forma entrar nesse tema, alguma. vou mandar um abraço para os meus amigos aqui, né? Um abraço para o meu amigo Rubinho, Rubens Carlos, boa noite. Boa noite, Rubinho. Meu amigo, meu primo Beto Novaes. Boa noite, Josadak Késia. Débora, minha prima, boa noite. Boa noite. Beto Novaes, como a fase de pandemia houve aumento do conflito familiar, isso ela vai falar. Rafael, meu amigo partidário e meu amigo pessoal também, parabéns, José Neto. Rafael, uma live importante com temas que agregam. Meu amigo Nado, marido da nossa ex-presidente do partido. Carol, uma grande amiga, ótima abordagem. Nos casos de abusos sexuais, os autores sempre são os entes mais próximos da família. Normalmente, né? Nos casos de menores, sim. Nos casos de maiores, não. Para minha amiga Patrícia Brasil, pré-candidata comigo aqui, do PSB também. Parabéns, José Neto. Excelente live. João Cardoso, meu grande amigo da Coab. Esse assunto é de fundamental importância. Meu amigo Claudemar, professor. Como foi divulgado o nome da criança, já que o ECA proíbe a exposição da criança? Claudemar foi uma louca que fez essa divulgação desse time que assombra o Brasil, né? Esse time do mal que assombra o Brasil. Ela foi e divulgou o nome da criança e divulgou o estado dizendo que aqui era um estado de... Ok, ainda teve mais esse problema, dizendo que era um estado abortista. É, aqui não é um estado abortista. Aqui é um estado que dá estrutura para mulheres amparadas em lei não morrer. Justamente. A gente tem que pensar que aqui é um estado que vieram de lá para cá para a menina não morrer. É uma abordagem totalmente diferente do que muita gente está pensando. Aqui a gente tem profissionais de excelência para que o procedimento ocorra de uma maneira correta. E muita gente dizendo que aqui, abordando como se o Estado que fosse um Estado abortista. Não, aqui é um Estado que tinha o procedimento de referência. Nossa amiga Suzane Daniela, a menina vivia a própria sorte, não tinha quem a observasse, o pai preso, a mãe falecida, morava com o avô e esse tio, e uma tia que sabia e abafou o crime. Ela que tem que ser tirada dessa família. É o que a gente ia dizer, né? E o meu compadre Gleibson, boa noite, compadre. Então vamos voltar para o nosso tema, né, Kézia? O que é que aconteceu? A gente que trabalha na segurança pública sabe que deu uma aumentada nos casos, mas eu queria que você Isso. fizesse a introdução do nosso tema da nossa live, depois de 20 minutos, mas é assim mesmo, né?
Não, mas é um tema que está relacionado, como a gente disse, né? A gente não poderia deixar passar em branco essa situação dessa menina, né? Que deixasse claro que houve aí a questão de violência de gênero, né? Ou se tratar, porque a violência de gênero é o seguinte, eu vou falar um pouco sobre isso, né? A violência, né, de gênero é baseada que se refere a qualquer ato que é cometido contra a vontade de uma pessoa e está baseado em normas de gênero em relações de poder, certo? O que acontece é o que aconteceu com essa criança, como é que ela ia se proteger, né? Ela, além de ser uma menina, né, indefesa, com a idade dos 6 anos, né? Começou aí a violência sexual contra ela, muitas vezes aí ela, com certeza, mostrou, né, de alguma forma que estava passando por essa situação, mas por muitas vezes falta de atenção, negligência mesmo. A gente não pode dizer que essa foi a situação, não tenho conhecimento disso, mas a gente sabe que existem outros casos que existe negligência e aí a família acaba sendo conivente, né? Muitas vezes, né, para não perder o parceiro, outras vezes por medo, né? E quantas crianças também não acabam falando o que passam com seus familiares por medo, né? Como se diz? Do agressor impor, dizer, ó, se você falar, vou fazer isso com você, vou fazer isso com sua mãe, e aí acaba a criança se calando diante da situação. Então, realmente um tema muito, muito importante, né? A gente está falando sobre isso. E a gente não pode deixar impune. O que deixa bem claro é o seguinte: a criança foi vítima, a menina de 10 anos, ela é vítima. Essa criança ela tem que ser acompanhada de fato por profissionais, porque isso futuramente vai acarretar, né, problemas psicológicos na cabecinha dela, e ela pode ser um adulto, uma adulta, né, com problemas de depressão, né, que isso aí é uma coisa assim que, se você for ver, Neto, muitas pessoas que estão depressivas, né? Não são todos os casos, mas a maioria delas que eu acompanho, sempre eu pergunto como foi a infância. Porque quando a gente pega lá no passado, essa criança, ou o agressor, ou a que sofreu violência, foi vítima de agressão. Então, desencadeou no futuro uma depressão. Então, é muito importante que essa criança seja cuidada, né? Seja observada e acompanhada por profissionais, né? Para que ela tenha agora realmente tente ter paz, né? É o que tem que oferecer para essa criança. Então, como você falou, Neto, o nosso tema, né, de hoje é o vírus, né? E duas guerras, né? Duas guerras. O que quer dizer isso, né? É que a casa, a gente sabe que a casa deveria ser o porto seguro, né? Das famílias, já que estamos passando por essa situação. Mas, infelizmente, não é, né? Como eu disse lá no começo, algumas famílias estão se protegendo de um inimigo invisível, né? E as outras do inimigo invisível e do inimigo visível, né? Que é o companheiro, né? É a esposa que tem um companheiro agressor, os filhos que têm um pai agressor, né? Numa situação dessa aí, né? Um tio, e aí acaba a gente, a gente se preocupa, né? Bastante. Foi feito, Neto, uma pesquisa, né? Os dados da SDS, Secretaria de Defesa Social, que fala que mostra que em março e abril, que foi o início da pandemia, né, deste ano, início da quarentena, foram registradas 5.664, né, boletins, crimes praticados contra mulheres em domicílio, no domicílio pernambucano. Nesses 2 meses, a polícia notificou 106 denúncias, né, de agressores contra idosos e 201 queixas de delitos sexuais contra vítimas, crianças e adolescentes. Comparando-se ao número do ano passado, desse mesmo período, né, representam quedas em relação ao ano passado, que foram de 7.295 ao ano passado, o mesmo período. Mas as pessoas perguntam, não, mas aí diminuiu. Não, de forma alguma. O que caiu foram as notificações. Por que caiu?
porque diminuiu, o marido deixou de agredir a mulher, a esposa, os filhos, a idosa deixou de. Não, de forma alguma. Porque você concorda comigo que Eu posso até tentar já responder pelo pouquinho de experiência que eu tenho. pronto, pode responder. Deixar a sua. As notificações diminuíram simplesmente porque tanto o isolamento social dificultou a saída de casa, mas esse não é o grande problema ainda. O grande problema ainda é sim a dependência que as mulheres ficaram dos homens por causa desse vírus. Não é isso? É, Essa dependência é o que faz muitas mulheres não denunciarem, né? E o medo, porque vai ter que voltar para casa, não tem uma coisa de assistência. Elas têm que voltar para casa, e vai denunciar o marido e vai voltar para casa, né? Fica essa complicação, não tem onde deixar os filhos e esse tipo de coisa. Então, numa situação normal, você tem onde o acolhimento. A pobreza aumentou, né? Então, não tem a situação de acolhimento, né? Mas existe vários. pode dar a resposta, isso foi o que eu achei no senso comum, né? E no Veja, pouco de experiência que eu existem tenho. vários fatores aí para com que essa notificação tenha caído. Ou seja, a mulher passou a ficar 24 horas lado a lado com o agressor, onde o mesmo, o que é que acontece? Retira dela a possibilidade dela fazer a denúncia. Como? Tirando os aparelhos celular, tudo que ela possa ter, como fazer essa denúncia, né? De fato, ele começa a tirar dela. Então, a mulher com medo, ela não consegue muitas vezes sair de casa, né? Ele não deixa. Então, por isso que foi muito importante, inclusive foi lançado, vale ressaltar uma, um dispositivo, que é a do sinal vermelho, né? Tu viu? Vi a Da campanha do Sinal farmácia. Vermelho. Pronto, muito importante. Por quê? Porque ela vai na farmácia, né, faz um xizinho lá, a atendente faz preenche lá um cadastro, onde ela já sabe que ali é vítima, e faz a denúncia e ela consegue, né, enfim, sair dessa situação. Mas muita, né, não consegue ir a uma farmácia, né? Não é uma realidade para todas. Então, assim, Talvez essa informação, quer dizer, nem chegue, porque a gente está falando, uma coisa que eu sempre digo aqui, a gente faz essa live informativa, é ótima, é ótima, é ótima, é ótima, mas a gente não chega no onde a gente deveria chegar. A gente aqui conversando não chega aonde a gente deveria chegar, né? Por isso que eu sou um admirador do trabalho da doutora, porque ela chega onde tem que chegar. E o pessoal diz que ela é sumida, porque ela não trabalha para essa burguesia que não é que a gente despreza, é porque a gente faz parte da sociedade informada, né? Mas existem pessoas que é o que mais sofrem com essa situação e é o que menos são atendidas. Você concorda com isso? E é nesse povo que a doutora chega. E a gente pretende fazer políticas para esse povo, né? Que são menos informados, que não conseguem ter esses atendimentos, né? Então, era só essa intervenção que eu queria fazer nesse tema, mas porque é aqui a gente fala importante, para uma bolha, né? Uma bolha mas o importante informada. disso, né, é que esse informativo que estamos aqui a passar, para a gente deixar claro para a sociedade que aquela historinha que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher é coisa do passado. A gente tem que sim meter o dedo a colher, seja lá o que for, porque a dor do outro tem que ser a nossa dor. Não basta é, eu passar por uma situação, ou seja, de violência, para eu sentir a dor, não. Então, assim, essa questão da empatia, do cuidado, do dar as mãos, do ouvir, né? Então, é muito importante que, mesmo que essa nossa live, né, esse bate-papo hoje da gente, mesmo que não chegue à vítima, né?
mesmo que ela não esteja ouvindo, mas que pessoas que estão ouvindo a gente possa sentir, se sensibilizar e dizer assim, não, eu tenho um vizinho, eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, ela já contou que o amigo dela é agressivo, possa fortalecer essas mulheres para sair desse ciclo de violência. Porque muitas vezes, né, é interessante e triste ao mesmo tempo, é que existe um machismo, um patriarcado, sabe? Na questão de dizer assim, também, até replicado, sabe, assim, por mulheres mesmo, ao ponto de dizer assim, ah, aquela mulher, ela continua naquela situação, eu vou fazer nada, eu vou denunciar, não. Porque ela continua naquela situação porque ela gosta. Ela gosta de apanhar, ela gosta de sofrer. E, Não, e de forma nisso, alguma. De forma e nisso, alguma ninguém gosta de sofrer. e nisso foi que a gente extraiu essa empatia da gente, né, Kézia? Foi nesse trabalho. Você na Secretaria da Mulher, onde recebia muita denúncia, muita coisa. E às vezes, pessoal, vocês que não sabem, a gente tinha um trabalho muito legal, eu e Kézia, que às vezes chegava uma vítima na delegacia, às vezes de noite, que vocês sabem que na delegacia fica só um policial à noite e tal, e muitas vezes eu marcava para ela ir conversar com Kézia no outro dia, né? Isso. E Kézia dava todo o atendimento, dava toda a estrutura, e Kézia vinha até a delegacia para a gente tomar todo o procedimento. Era um trabalho muito legal que a gente fazia, não era, Kézia, junto? É porque esse Então, trabalho, né, do que a gente fazia é o seguinte, para que as pessoas entendam um pouco o que significa, o que é um organismo no município, o que é uma secretaria da mulher no município. É um trabalho de rede onde a gente faz o acolhimento à mulher, porque a mulher, quando vai à delegacia, né, onde Neto atendia muito bem, ela é acolhida lá, né, para fazer o BO, o boletim de ocorrência, as medidas protetivas quando necessária, mas a gente precisa acompanhar essa mulher, porque quando ela sair dali da delegacia, que o agressor for preso, coisa do tipo, ou ele se afastar dela, ela precisa de um acompanhamento psicológico, não só ela, como os filhos, a família, um atendimento de uma assistência social, para saber se essa mulher está precisando de alguma coisa, onde o município vai poder ajudar, né, ela a, a dar continuidade naquilo que ela iniciou, né? A essa quebra das algemas, digamos assim, essa quebra desse ciclo violento. Então, é necessário que, além dela fazer todo esse procedimento, boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva, quando o cara não quer deixar, né? É importante que tenha alguém dando as mãos para que ela se sinta fortalecida, porque a mulher vítima de violência, ela não só sofre agressões físicas, mas ela sofre, ela começa porque a violência, Neto, ela não inicia com o tapa, ela inicia com o grito. Então, o cara, ele vai ao ponto, agressões psicológicas ao ponto de fazer com que ela se sinta impossibilitada de sair desse ciclo vicioso, desse ciclo de violência. Então, é importante que ela se sinta fortalecida para seguir a vida dela. ô, Kézia, uma experiência muito boa que eu vi nos lugares que eu trabalhei, e a gente vai nos lugares que a gente trabalha e tem que trazer as experiências boas. E muita gente fala de qual é a minha grande proposta. A minha grande proposta, eu vou dizer pela primeira vez, a minha grande proposta é um ciclo total para as mulheres. E isso não como um programa de governo, isso como uma lei no município. Um ciclo total para as mulheres, desde o atendimento ao procedimento, à Secretaria da Mulher, ao atendimento psicológico, para ver como há um trabalho de capacitação, para a gente ver como vai chegar lá e essa mulher sair desse ciclo vicioso para ter uma vida independente depois. Então, esse é meu maior projeto, porque a gente está falando de mais de 50% da população de um município que pode ser atingida por isso, né? Então, esse programa de ciclo total da violência contra a mulher é uma das coisas mais importantes que o município tem que ter, né? E hoje a gente não vê isso em Moreno. Então, isso não pode ser um projeto de governo também, né? Isso tem que ser uma lei implantada no município, né? De onde tem esse recurso, da onde sai
como vai ser feito, quem vai trabalhar, que tipo de pessoas vão trabalhar, em que setor, em que área, como vai ser feito. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai trabalhar bem tranquilo. Eu pretendo contar com sua ajuda para a gente fazer Com esse certeza. de Eduardo, é, com todo mundo que puder ajudar nessa, se a gente conseguir conquistar esse objetivo, implantar essa lei do ciclo total, né? E a gente vai, é o maior projeto que existe, é o ciclo total. Eu acho que é uma coisa altamente importante para a gente. Com certeza. É sempre bom fortalecer as políticas. Na realidade, isso é o que a gente mais busca, é fortalecer as políticas públicas voltadas para as mulheres. Porque, assim, de fato, né, é preciso que tenhamos esse olhar diferenciado, essa questão da empatia, do cuidado pelo outro, pela mulher, pelo idoso, pela criança, né? Então, ter esse cuidado para que a gente possa ter, de fato, uma sociedade melhor. Então, a gente começa em nós, né? O que eu estou fazendo para mudar, né? O que é que eu faço enquanto Késia para mudar a situação, né, do mundo? Então, assim, é importante que a gente faça o nosso trabalho. Não é fácil, sabe, Neto? Não é fácil, mas a gente sabe que é preciso que a gente façamos trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de formiguinha, né? Então, que cada um se sinta sensibilizado para mudar o olhar para a mulher, o olhar para as vítimas, olhar para a criança, olhar para o idoso. Não olhar com olhar de crítica, mas com olhar de, de, de amor, né? Porque o que é que eu falo do amor para o outro se eu não pratico, né? Eu não posso cobrar de neto se eu não faço a minha parte, né? Porque Não é o posso... caso da empatia, Kézia. Uma coisa que me deixou chocado, voltando àquele assunto, que a gente não vai deixar muito afastado, a gente não vai conseguir se afastar, que é um exemplo muito prático. Eu fico imaginando se fosse minha filha, meu Deus, ali. É, Se fosse sua filha, Kézia, meu Deus, a filha de quem estivesse assistindo ali, meu Deus, sofreu violência durante tanto tempo, aí faz, não pode acontecer, não vai acontecer com minha filha, mas pode acontecer, né? Com a filha de qualquer um. Não uma violência sistemática. Às vezes a gente tem um acompanhamento, né, Kézia? A gente que é mais informado, mas Kézia que trabalhou muito em periferia, muito forte, eu que trabalho direto, a gente e ainda sabe que trabalho, viu, isso Neto? não é isso que eu tô, É, trabalha, o nosso trabalhou e trabalha. trabalho O nosso trabalho só mudou que eu saí do, assim, que eu trabalho no município também, mas assim, a gente ficou a nível estado mesmo, né? Onde a gente recebe. Eu tenho recebido várias denúncias de do Cabo, de Jaboatão, de Moreno, de Caruaru. Então, assim, a gente faz esse acompanhamento, porque meu trabalho é esse, nosso trabalho é esse, o enfrentamento de violência. Não só esse como para a família, né? Mas a gente estou enfatizando bem essa situação, porque é o que a gente está vivenciando agora e é muito preocupante. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho a nível Estado, então, assim, é importante a gente também, eu vou deixar aqui, antes que eu esqueça, que a gente tenha pessoas como você, empenhado na nossa causa, levantando a bandeira, porque a nossa, como é que se diz? A nossa luta não é contra o homem, Neto. A nossa luta é contra o agressor. E a gente precisa de homens como você, que tem essa sensibilidade de chegar e dizer assim, ouvir a mulher. Porque o que a gente mais escuta na sociedade, que muitas vezes faz com que a mulher não saia do ciclo de violência, por questões como essa, da crítica, do olhar de dizer ela está ali porque ela gosta, deixa ela lá mesmo. Não, minha gente, não é assim não, né? Eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para ajudar. Se eu não posso ser, se eu não posso fazer o melhor por ela, então eu não vou sair criticando, eu não vou piorar a situação dessa mulher para que ela se aprisione mais nesse relacionamento. Então, assim, quero parabenizar, sabe, você, Neto, como sempre, aqui no município, sempre que eu chegava, assim, sempre fazer esse acolhimento. E muitas vezes, quando a mulher ela não passava pelo organismo, pela secretaria, ela ia justamente direto para a delegacia, e a gente tem essa parceria, né?
você me ligava, ó, Kézia, tem um caso aqui que era justamente para a gente fazer esse acolhimento dessa mulher, a ela, aos filhos, né? Empoderando essa mulher, levava ela para um curso, para ela fazer um curso de pintura, seja lá o que for, para que ela pudesse sair de fato, né, com a cabeça erguida e vendo que ela pode seguir sem ele. Então, isso é uma coisa, quer dizer, que durante meu tempo de polícia, eu vi que era uma coisa muito séria, que a gente tem que tratar de uma maneira muito séria, porque, às vezes, durante pouco tempo agora que eu passei, eu vi 3 estupros de vulneráveis, né? A gente conseguiu resolver na delegacia, mas é uma coisa muito complexa, quer dizer, a gente tem que parar com isso, porque a forma que as pessoas tratam, é, parece que a pessoa quer sofrer aquele tipo de abuso, né? Onde eu tenho certeza que as pessoas têm que se indignar com quem está abusando. A gente tem que punir quem está abusando. E querem fazer leis que estão preocupados com quem está sendo abusado. E onde o foco é totalmente diferente. A Né? gente tem que se E preocupar com a vítima. a gente tem que se preocupar com a vítima. Tratar dela, cuidar da vítima. Cuidar, acolher a vítima e dar o tratamento adequado, punição e tratamento policial para o culpado, que é o estuprador, que é para o agressor, que é para quem comete o tipo de violência. Uma coisa que eu sempre falo, que você até comentou, que toma celular e tal, que muita gente acha que Maria da Penha é só bater na mulher, né? Não, Bater na mulher não é só isso. Bater na mulher, perturbação de sossego é Maria da Penha, ameaça é Maria da Penha. Então, tudo isso está englobado na Maria da Penha. Qualquer questão desse tipo está englobado na Maria da Penha. Então, é violência doméstica contra a mulher. Onde é que está englobada a violência? Qualquer forma de violência, né? Quer dizer, que a gente tem que entender. Então, essa sensibilidade que a gente tem, eu agora estou afastado da delegacia por questões eleitorais, que foi uma obrigação, mas a gente tenta trazer essa sensibilidade. E esse trabalho que a gente fazia, não aqui em Moreno, por questões simplesmente que a gente é policial civil de Pernambuco, a gente não trabalha onde a gente quer, mas a gente, ao longo desse tempo, cata as experiências que tem por aí e faz amigas ótimas, né? Como você, para a gente ter trabalhos também para ser executados aqui na cidade que não tem, né? isso. Então, essa é uma coisa muito importante que a gente faz, que é trazer as coisas boas que a gente viu para nossa cidade, aqui para Moreno, né? E você foi foi um trabalho que eu fiz, que a gente fez, que foi muito bem sucedido lá em Pombos, né? E até hoje a gente mantém essa amizade. Isso. Né? Então, para a gente discorrer mais sobre o tema, aí esse aumento, outra coisa que eu esqueci, desculpa, para a gente fazer uns comentários aqui, né, que a gente tem que dar atenção a quem está assistindo. Natan, meu amigo de Glória do Goitá, parabéns pela live, sucesso, Neto. Pedro Fernando, boa noite. João Cardoso, ela é a cara da destruição da antiga política, vermelha e preta. Neto, essa doida divulgou o nome da criança, estava presa há pouco tempo, ela é acompanhada por tornozeleira eletrônica. Eu não sei porque ela está solta, a verdade é essa. Divulgar o nome da criança, ela já tem que estar presa, primeira coisa. Né? Marcílio Neto, meu primo, ótima live, assuntos extremamente importantes. Meu primo Osmar Novaes, boa noite. Adriana Barbosa, boa noite. Carol Oliveira, faz parte do meu grupo aqui, quer dizer. Carol é uma pessoa de extrema relevância, extrema importância, pessoa de muita capacidade. Então, Carol. Carol conheci pessoalmente. Carol. Pronto. Então, deu uma travada no meu Facebook aqui, mas eu acho que aí não deve ter travado, não. Então, continuando o nosso assunto, então, Kézia, tendo esse problema do aumento, que a gente sabe que aumentou,
Qual foram as soluções que vocês viram que foi mais viáveis assim no estado, vocês durante essas visitas, essas coisas que vocês fizeram? As Então, ações que vocês viram com mais efeitos? foi proposto que fossem feitos os boletins de ocorrência, né, pela Secretaria de Defesa Social online, onde, né, além de outras medidas que foram tomadas, que estão sendo tomadas, né, porque a mulher ela não precisava sair, quer dizer, seria bom que fosse, mas já que existem essas questões de não poder sair, então, assim, que elas pudessem fazer esse boletim de ocorrência através da Secretaria de Defesa Social, né, online. Outras medidas também, essas campanhas do X, né, que foi feito pela Secretaria da Mulher, onde a mulher vai até um estabelecimento de uma farmácia com sinal, desculpa, aqui, com o sinal vermelho, né, onde ela está identificando que é vítima de violência. E aí a pessoa atendente faz todo um cadastro dela e chama a polícia, né? A gente também tem a questão dos números, né? Sempre houve o número que é o 180 da Secretaria da Mulher, né, para denúncia. Tem o 190, né, na polícia, e também tem o número também, o 0800 281 0107, que é da Secretaria também da Mulher. E uma das coisas importantes que, falando da nossa deputada, ela fez né, uma proposta de lei onde a mulher vítima de violência, chegando a uma delegacia, ela vai ser atendida por uma mulher policial. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe, né, então, assim, já é dificuldade para essa mulher vítima de violência chegar a uma delegacia, né? E imagina chegar e conversar, né, com o homem. Então, assim, isso foi uma das propostas, né, que foram aprovadas. Outra também que é que foi muito importante e vale ressaltar, 5% das residências habitacionais do governo são destinadas às mulheres vítimas de violência. Porque muitas vezes essa mulher não sai da casa, do ciclo de violência, né? Da casa juntamente com o agressor, porque ela não tem para onde ir. Então, é também uma das propostas, certo? Uns projetos de lei que foram aprovados também, dentre outros. E é, e é isso. Então, a gente tem que. Aqui a Ah, nossa. Ah, uma coisa que uma amiga da gente abordou e eu queria ler. Carol Oliveira, exatamente isso que eu pensei que eu ia até dizer isso. Ela falou isso na hora do ciclo, né? Ela tinha até comentado isso comigo. Aí porque essa é a minha proposta piloto aqui. Aí eu não. Mas a gente vai amadurecer isso totalmente. Eu estava esperando só a hora certa de contar. Eu acho que a hora certa de contar é com você. Adriana Barbosa, Moreno precisa desse trabalho, viu? Moreno eu conheço, já fui vítima, né? Então a gente sabe que muitas mulheres foram vítimas e conheço. Débora, parabéns pela live. De novo, Adriana Barbosa, violência contra a mulher não é só do marido, viu? As mulheres têm que entender isso. Vizinhos dentro do ônibus, mulheres que têm que acordar e denunciar. Então, Juninho falando também, Gleibson falando também. Então, essa questão que eu queria falar, Kézia, também, que é muito importante, que muitas vezes eu não presenciei, porque se eu presenciar, o problema está feito, né? Mas, assim, eu nunca presenciei, mas já tive namoradas e outras pessoas que sofreram esse abuso dentro do ônibus também, né? Então, a gente tem que trabalhar esse assunto também, né? sim, É uma coisa que acontece recorrentemente. Muitas amigas minhas de Moreno falam que dentro do. Porque aqui a gente tem um problema do transporte. É uma coisa que você não sabe, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar aqui em Moreno, que é o transporte que é muito lotado, de Jaboatão para Moreno. E as meninas, minhas amigas, reclamam muito do assédio que sofrem dentro dos ônibus. Então a gente tem que fazer uma campanha aqui, a gente tem que fazer um trabalho para essa conscientização e a gente
pretende punir esse tipo de coisa que vai acontecer. A partir do ano que vem, a gente pretende punir esses agressores dentro do Moreno Jaboatão e do Moreno Conceição. Isso aí é um compromisso que a gente faz. E essa coisa que você falou também, que a deputada, uma coisa que eu sempre falo, que a gente sempre defende, é que ela realmente faz o trabalho que tem que ser feito, que são aprovar leis para melhorar o nosso Estado. Como a gente futuramente pretende trabalhar leis, feito eu falei, o ciclo tem que ser uma lei, para que não entre governo e saia governo e o ciclo continue lá, com o propósito de onde o dinheiro sai, de onde o dinheiro chega, quem vai atender quem, e tudo bem feito. Porque a gente tem que fazer isso de uma maneira sistemática, né? Então, é, tipo, essa mulher, depois da denúncia, o que é que vai acontecer com ela? Como é que vai tomar medidas protetivas? Como é que a gente vai dar uma orientação para ela? Então, dentro disso aí também está incluso uma delegacia da mulher, que a gente vai fazer uma interlocução, a gente vai procurar esse ajuste aí com o secretário de Defesa Social, a gente vai fazer uma interlocução junto com a doutora Gleide Ângelo para ver o que é que a gente pode fazer para trazer uma delegacia da mulher. A gente não trabalha com mortes, a gente não trabalha com imputação de crime com vítima, a gente trabalha com realmente quem precisa de defesa. Tá entendendo, Kézia? Isso é uma coisa que a gente tem que ter sensibilidade para fazer esse trabalho, né? E você é uma pessoa que tem uma educação, que eu vejo, que você tá no bojo do trabalho bem feito. Então, por isso que além de você ser minha amiga, você tem toda essa consciência do trabalho e a gente se comunica muito e eu fico muito feliz dessa comunicação da gente, de você mostrar para mim as coisas que vem acontecendo, né? Isso é porque quando você fala assim, dessa questão da gente vem se comunicando desde o nosso trabalho, é porque quando a gente encontra pessoas que realmente são enganjadas, que realmente levantam a bandeira, então a gente encontra um ouro, uma mina de ouro, sabe? Porque é tão difícil, Neto, a gente encontrar pessoas que realmente têm essa questão da acessibilidade, do sentir a dor do outro sem precisar passar pela situação. Então, a gente, quando encontra pessoas desse nível, sabe? Assim, que realmente não critica, mas que realmente levanta a bandeira, a gente segura, sabe? E diz assim, não, essa amizade aqui eu quero, porque, assim, a gente precisa multiplicar, né? Essa, como é que eu posso dizer? A gente precisa multiplicar essa empatia, sabe? Passar, plantando a sementezinha no outro, né? Então, quando você deixou bem claro aí, quando a gente trabalhava aqui, a gente fez esse trabalho em conjunto e foi muito importante, muito bom mesmo, muito importante. Eu me senti segura até porque eu estava recém-chegada, né? Fui na Secretaria da Mulher, e a gente, quando chega numa delegacia, eu mesmo não estava como vítima, mas eu estava como uma pessoa ali para assessorar a vítima. Você fica um pouco meio assustado, né? Porque é um ambiente tão assim, né? Mas E eu aí dizia, não, você Kézia, não deixou. esquenta não, Kézia, aqui tá dominado. E eu dizia, não É um ambiente esquenta não, assim. aqui tá dominado. Então, quando a gente chegou lá, a gente se sente acolhido. Então, é importante isso, que nas delegacias essas mulheres tenham essa como é que se sintam acolhidas, entendeu? E não tinha como, né, ser diferente a nossa parceria. Digo a você e às pessoas aí de Moreno que estamos aqui para se fortalecer, podem contar comigo no que precisar para a gente fortalecer as políticas públicas aí no município. Para mim, vai ser muito importante, né? É importante a gente fazer isso e multiplicar, né, Neto? Essa. Kézia, assim, e outra coisa que para deixar bem claro para o pessoal, e Kézia sabe muito bem disso, que quando a gente fez esse trabalho, eu fazia em Xangrande, sou muito amigo das meninas da Secretaria da Mulher de Xangrande, a gente não tinha intenção nenhuma política, né? Não, Eu não tinha intenção nenhuma política. Quem me conhece sabe que eu não era político de jeito nenhum. Eu entrei na política há pouco tempo. Então, a gente fazia isso simplesmente porque era nossa obrigação. No meu caso, a sensibilidade, né? Então a gente trata isso como uma obrigação.
E a gente está aqui, feito que a Kézia falou, para plantar essa semente em quem assistir esse vídeo, de que o tema é muito importante. Né? A gente viu um problema hoje irresolvível, onde todo mundo, o problema ontem, no caso, que todo mundo vai sofrer. Um problema onde todo mundo sofre. Né? E quem der a saída mágica é um mentiroso. Por quê? Se faz o aborto, a menina vai sofrer, vai ter gente que vai reclamar do aborto e esse tipo de coisa. Ninguém aqui é abortista ou não é abortista. Ninguém quer dizer que eu e Kézia, a gente não está aqui trabalhando dizendo que aborto tem que ser um método contraceptivo, né, Kézia? Eu acho que quem está no bem bom tem que assumir a situação, né? Eu, particularmente, eu sou muito a favor disso. Eu acho que se você... Estamos preocupados com a menina, né? Com a criança que passou por uma situação... Estamos preocupados com a situação em concreto. Uma situação em concreto, a gente tem que tratar a situação em concreto. A gente não pode simplesmente sair e ir falando o que quer e achando o que quer, né? A situação concreta é uma situação concreta, né? E a situação concreta é uma menina de 10 anos, grávida, que sofreu violência durante 4 anos, e o que é que a gente vai fazer agora? Cuidar dela. Né? Cuidar. Isso é a palavra-chave. Dar ela, tentar devolver essa menina o que foi arrancado, o que foi roubado, a sua inocência, né? A sua inocência. Que a gente sabe que é muito difícil, mas a gente tenta fazer o máximo que pode. Então, o que é o grande... Muita gente me perguntou, Kézia, o porquê do PSB. Porque eu estou num partido que eu aprendi que é um partido que vem desde Miguel Arraes, junto com Eduardo Campos, que é o cuidar das pessoas, o olhar social, aquela pessoa mais pobre, aquela situação que a gente comentou aqui, que não tem essa orientação que a gente tem, que a doutora Gleide faz com muita capacidade, aquelas palestras dela com um atendimento, com aquelas ONGs que ela faz. Eu acho aquele trabalho excepcional, sabe? Então a gente tem que entender. Aí, muita gente da mídia ninja aí fica dizendo, ela está sumida. Ela está sumida para você, cara pálida. Ela está atendendo o povo que precisa. E foi o povo que elegeu ela. Ela foi eleita com 80 e poucos por cento dos votos dela, foi da classe que precisava exatamente dessa delegada que protegia, que fazia e faz até hoje, né? Então, para quem não entende o trabalho, a gente trouxe Kézia aqui hoje, né? Então, eu queria, Kézia, deu já quase 1 hora de live, para não tomar muito seu tempo, eu só vou ler aqui os comentários para você dar suas considerações finais, para eu dar minhas considerações finais, depois você a sua, para a gente se despedir, tá bom? Tá bem. Minha tia Simone, parabéns, José Neto e Kézia pela live, que venham muitas outras tão esclarecedoras e boas quanto essa. Vou convidar ele aqui, porque eu mandei um áudio para ele. Kézia, eu acho que você vai adorar o assunto e você vai assistir a próxima. Com certeza. Você vai adorar a próxima. É sucesso a próxima também. Também. A gente vai falar sobre políticas públicas afirmativas para negros. Está convidado aqui professor Claudemar, ao vivo. A gente já fez uma bem mal feita. Agora que a gente deu uma organizada, a gente vai fazer uma muito organizada. Né? A gente estava na escola no dia, tá, vamos bater um papo, porque eu fazia muito isso. Eu acho que você já era minha amiga no Facebook, eu fazia muito isso. Eu sentava em casa, eu morava só, sentava em casa, ficava batendo papo com o Facebook, né? Hoje em dia a coisa está mais organizada. Né? Porque o que vale é isso, né, Neto? É assim, essa coisa de robotizada, não. A gente está aqui, até porque ninguém é dono do saber, do conhecimento. Estamos aqui, tanto eu aprendo com você, e aprendo, no dia a dia da gente, a gente vai aprendendo. Então, assim, a gente erra, acerta, e assim, essa coisa assim, se torna melhor para o entendimento de muitos, né? Essa coisa de deixar bem à vontade, né? Acho interessante, acho legal. Muita gente fala também que eu não tenho um tom político. Eu digo, pessoal, não existe tom político, existe fazer pelo povo, olhar o bem, esclarecer, falar a verdade, ser honesto.
Isso é o que é o importante. A gente não precisa ter tom político. O tom político é mentiroso. A gente trabalha com a verdade, com a honestidade. A gente mostra os trabalhos que foram feitos por aí. A gente mostra os trabalhos que foram feitos por aí, né? E Kézia é uma das pessoas que, graças a Deus, a gente tem um trabalho a mostrar que a gente fez junto. Graças a Deus, Kézia alçou voos altos aí e continua o trabalho dela forte. Mas vamos só terminar de ler aqui os comentários, que eu já estou tomando muito tempo de Kézia, Fica à né? vontade. As horas voam. Lives esclarecedoras de boa acontece. Aí eu não perdi a oportunidade de dar uma lapada no professor Claudemar, altamente competente em políticas afirmativas. Pedro Fernando, parabéns pela iniciativa, Neto, de trazer uma delegacia das mulheres para Moreno. Nossa delegacia atual deve ser aberta 24 horas e não fechar às 18, após este horário. Temos que ir para Jaboatão. Parabéns, Neto, que Deus abençoe. Que mais pessoas se reunir para esse problema de violência contra a mulher, independente de partido. Realmente, não, assim, eu só falei porque é o meu partido, né? É o meu partido e a gente eu não vou negar nunca meu partido. De maneira nenhuma eu vou negar meu partido. Então a gente. E por sorte a gente tem nossa deputada 40190, não sei por que esse número, 490, né, Kézia? Nossa deputada Gleide Ângelo. Então, a gente tem essa coisa, e só esclarecendo uma questão de fechar às 18 horas, pessoal, é uma coisa que deve ser uma orientação da região metropolitana, né, Kézia? Porque em Pombos a gente atende depois das 18. Sim. Eu trabalhei na DESEC, na 12ª DESEC, todas as delegacias da 12ª DESEC, a gente registra boletim de ocorrência e atende pessoas depois das 18. Eu não entendo essa questão de Moreno. Não quero entrar em polêmicas, mas estando numa situação legislativa aqui, a gente vai entender o porquê disso não acontecer. Né? Eu não vou entrar em méritos, não vou entrar em polêmicas, não vou entrar. Deve ser alguma orientação da seccional metropolitana. Mas Kézia sabe muito bem que na 12ª DESEC, onde se encontra Pombo, Sim. Xangrande, a gente atende, né, Kézia? À noite Sim, a sim. gente atende, né? Então, essa Sim. questão de atender 24 horas aí, a gente atende, tá? Então, que mais pessoas possam reunir para esse problema da violência contra a mulher, independente de partido. Então, feito a gente está dizendo, a gente está abrindo esse leque, né? Foi uma coisa que Kézia falou muito importante, para reunir, mas eu acho que isso vai ser parte das considerações finais dela, né? Eu acho que tu que deve fazer as considerações finais para depois eu fechar e essa live, né, Kézia? Você é a nossa convidada. Olha só. Então, eu quero aqui agradecer, né, a oportunidade. Espero ter contribuído, né? Tirado algumas dúvidas. Para mais informações, a gente está aí ao dispor, né? Pode contar comigo, né, nesse enfrentamento. Estou aqui, né, para o que der e vier. Quero agradecer a você, Neto, pela oportunidade, né, em poder estar conversando um pouco com você e com o pessoal de Moreno, né? E espero em breve a gente poder ir aí fazer uma palestra, né? E é isso. Quero agradecer, conte sempre comigo, qualquer dúvida, né? Se eu não souber responder na hora, em 24 horas eu garanto responder. Mas assim, a frase que eu quero deixar aqui é que hoje até assisti no documentário de Marielle Franco, né? Que foi a vereadora lá do que aconteceu aquele atentado, chegou a morrer e tal. E eu achei muito interessante essa frase. Estou copiando dela, que é uma frase que diz o seguinte: que eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Ou seja, eu quero dizer que eu estou aqui, né, para unir forças, né, e pedir que fortaleçam junto com a gente, não só as mulheres, mas vocês, homens, né, precisamos de vocês para que a gente possa multiplicar essa força, assim, essa união, né, contra o enfrentamento de violência à mulher. E outro recado que eu quero deixar é o seguinte, que mulheres, né,
A palavra que diz assim, fiquem em casa, não quer dizer que fiquem caladas. Denuncie. E você que não é vítima de violência, mas que tem um vizinho, tem uma vizinha que sofre violência, denuncie. Espere acontecer com alguém da sua família para que você possa sentir a dor, mas que você possa sentir a dor do outro, sem que aconteça na sua família. E é isso. Agradeço desde já, né? Tu pode contar sempre comigo. A gente quiser pode remarcar aí outras lives, porque é um assunto que a gente passa a noite, entra no dia falando, e para mim é sempre uma satisfação. E é isso. Kézia, eu queria dar a você o muito obrigado pelos esclarecimentos, Ui, né? Eu só tenho a agradecer, a audiência muito boa, eu acho que o tema é absolutamente recorrente. Eu queria, como eu falei, como a gente conversou desde o começo, é, de maneira nenhuma a gente homem quer tomar o espaço das mulheres, e mas nem a às gente de vezes, vocês homens, hein, viu? o quê? E nem nós, mulheres, de vocês homens. A gente não A quer nossa tomar de jeito luta nenhum. é por direitos iguais. É, o que a gente tenta é ter a sensibilidade para que essas coisas não ocorram. Feito você falou, a gente quer enfrentar. Eu enfrento no meu trabalho. Se tudo ocorrer errado aqui, a gente tem a simples humildade de voltar para o meu trabalho e Sim, continuar o trabalho que eu fiz que eu tenho muito orgulho de fazer meu trabalho, de ser um professor e de ser um comissário de polícia. sim, Tranquilamente, Kézia, eu sou muito feliz com o meu trabalho. Eu faço aquele meu trabalho que você conhece com muita tranquilidade. Sou muito feliz no meu trabalho, mas eu espero propagar isso que a gente tenta fazer, essa sensibilidade que a gente tem, não invadindo o lugar das mulheres, e sim prestando assistência às mulheres, tá? Então, essa é uma coisa que a gente tenta explicar que não é invadir, a gente quer ajudar. A gente tem a isso. sensibilidade e a experiência do que é sofrido com as mulheres do nosso estado e a gente precisa de um ciclo bem feito aqui na nossa cidade, que a gente já viu em algumas cidades funcionar. E para encerrar a live, Kézia, uma coisa que eu me apaixonei agora foi por essa frase que você disse. Então, para encerrar a nossa live com essa coisa linda, vamos escutar essa frase de Marielle. Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, Achei fiquem na perfeito. paz, pessoal. Foi um prazer, Kézia. Foi um prazer, Prazer, foi meu, pessoal. Neto. Vamos memorizar tudo que a gente escutou hoje. A live vai ficar disponível, assistam. E foi um prazer estar com todos vocês hoje. Abraço de coração. Tchau, Kézia. E Tchau, quem Neto. sabe a Prazer. gente não. E, então, pronto. Vamos fazer uma coisa. Está Vamos. marcada outra. Daqui para a eleição está marcada outra. Daqui para a Isso, eleição vamos está sim. marcada outra. Eu e Vamos você. sim. Tá Tá bom. marcada outra. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, Um tchau. abraço, Neto. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.